Oi pessoal, no vídeo de hoje a gente vai aprender a fazer essa linda capa para notebook. Mas, se você não quiser estar fazendo para notebook, você pode estar adaptando o tamanho, fazendo menor e usando essa mesma técnica. Ela ficou com essa aba aqui, ó, a parte para estar colocando o notebook, e aí com os fechamentos em botões Rita. A gente fez também um detalhe fora em babado. Se você já gostou dessa peça, então vamos para o vídeo. Para fazer essa peça, a gente vai precisar uma vez no tecido de forro, uma vez no tecido principal e uma vez na manta, a medida de 50 cm por 50 cm. Para o bolso, a gente vai precisar de uma vez no principal, uma vez na manta e uma vez no tecido de forro, a medida de 50 centímetros por 23 de altura. Nessa peça a gente vai fazer um babado. Então eu vou estar utilizando uma tira da largura do tecido com a medida de 8 centímetros. Vou dobrar ao meio, passar bem no ferro para vincar essa peça e agora a gente vai franzir. Eu tenho meu calcador de franzir, mas se você não tem essa ferramenta na sua máquina, você pode estar utilizando o ponto reto mesmo. Coloca no ponto mais largo da sua máquina, passa uma costura na borda, uma vez e outra bem do lado, deixando um fio aqui, ó, na extremidade, sem passar o retrocesso, depois você puxa e faz esse babado manualmente. Depois de fazer o franzido, a gente vai reservar essa peça e vamos pegar a medida de 23 de altura por 50. Eu já estruturei o principal na manta. Aqui eu tô utilizando a manta sem cola, mas você pode usar aqui se estiver disponível na sua casa. E vamos alinhar na parte de cima da nossa peça, direito com direito, e passar uma costura reta fora a fora. Feito esta costura, a gente vai jogar esse tecido lá pra trás, ó. E vamos passar um pesponto aqui na bordinha só pra prender esse forro lá atrás. Se você quiser fechar as laterais aqui, você pode estar fechando também. Feito aqui, ó, fechei tudinho. Se a sua máquina tiver ponto decorativo, você pode estar fazendo essa costurinha aqui, ó, com um ponto decorativo. Agora a gente vai colocar essa peça pro lado. Vamos pegar a nossa manta e o tecido de forro. E a gente vai, prestem atenção aqui, a gente vai estruturar o nosso forro na manta. Não vai ser o principal, vai ser o forro. E a gente, como a nossa manta tem 50 por 50, a gente vai estar arredondando aqui em cima as duas pontas, aonde é pra ser a parte de cima da minha peça. E na parte onde ficou reto, a gente vai alinhar aquele bolso que a gente fez na parte onde a gente não fechou, a parte aberta. E vamos passar uma costura nessa lateral, na parte de baixo e nessa outra lateral também. Posicionei aqui esse bolso no corpo da minha peça, a parte arredondada de cima ficou pra cima, e agora a gente vai fazer uma marcação pra estar colocando o babado. Essa peça que eu estou fazendo é para o meu notebook. O meu notebook ele é bem grande, ele tem 40 centímetros de largura, então eu preciso que ele tenha uma boa folga, ó, na parte de dentro, por isso que a peça ela é grande. Mas se você for fazer pro seu e o seu notebook for menor, você pode tirar as medidas deixando mais ou menos uns 2 dedos de cada lado, ó, do seu notebook, e aqui em cima ele precisa ficar essa folga, ó. E pra gente colocar o babado, eu coloquei o notebook aqui dentro, bem certinho, e medi 2 dedos acima de onde fica o notebook, ó, ele termina bem aqui, e eu vou posicionar o dedo bem onde ele termina, e vou contar 2 dedos, e fiz uma marcação desse lado, e do lado de cá também, ó, posiciono meu dedo e fiz a marcação desse lado. Então vai começar aqui e vai terminar desse lado de cá. Eu posso tirar o notebook, e agora eu vou pegar aquele franzido que eu fiz. Eu deixei em um dos lados uma abertura pra estar fazendo um acabamento, e a gente vai fazer um acabamento como? Desse babado, vamos estar cortando aqui, ó, o excesso, vou dobrar pra dentro essa ponta, 1 centímetro mais ou menos pra dentro, e vou passar uma costura reta aqui, fechando. Uma forma bem simples. E agora eu vou estar alinhando esse acabamento que eu fiz bem aqui, ó, nessa marcação. E vou estar passando meu babado em toda a volta aqui da minha peça, até chegar nessa outra marcação que eu fiz, e eu vou fazer o acabamento da mesma forma. Uns 5 dedos antes de chegar nessa marcação final, eu vou ver até onde vai o meu babado, vou cortar um dedo a mais da marcação, vou fazer o retrocesso e vou tirar da máquina. E agora eu vou fazer o acabamento aqui no finalzinho. Da mesma forma, vou abrir, colocar 1 centímetro pra dentro. Dessa forma, eu vou passar uma costura reta. E agora eu posso voltar pra máquina terminando esse meu babado de prender ele.
Coloquei ele em toda a volta, agora a gente vai pegar a nossa peça, o nosso corpo da peça, né, que é o tecido principal, e vamos estar colocando direito com direito. Mas tem um detalhe. Pensando que aqui vai o nosso notebook e depois a gente vai estar fechando dessa forma, com a parte arredondada para baixo, a nossa estampa, ela não pode ficar para baixo aqui nessa parte, né? Porque senão vai ficar assim, aqui para cima e aqui para baixo, não fica legal. Então a gente precisa posicionar dessa forma aqui, ó, aonde a minha estampa, quando eu virar, ela vai ficar virada para mim, quando eu estiver fechando essa aba aqui, ó. Então a gente vai posicionar dessa forma. Ela virada para baixo, assim, a gente vai colocar aqui em cima, ó, na parte arredondada. Vamos colocar direito com direito. Assim. Se você quiser estar colocando grampos agora para prender tudo isso aqui em toda a volta, vai facilitar na hora de passar a costura. E na hora de costurar, a gente vai colocar o nosso tecido principal para baixo e deixar a manta virada para cima. Porque a gente vai seguir toda essa costura aqui que a gente já fez bem certinho, ó, essa marcação arredondada, tudo certinho. E lembrando que a nossa costura precisa ficar para dentro da costura do babado, ó, porque senão vai aparecer do outro lado. E a gente vai deixar uma abertura bem aqui na parte de cima, ó, de mais ou menos 5 dedos, dessa forma. Então, vamos começar aqui, vamos passar a costura em toda a volta, até chegar do lado de cá, deixando essa abertura. A minha costura em toda a volta foi de 1 centímetro, então eu posso estar refilando todo esse excesso para depois estar desvirando a nossa peça. Desvirei a nossa peça, agora a gente vai pro ferro para estar ajeitando bem essas costuras, ó. E aqui na parte onde a gente deixou a abertura, a gente vai estar dobrando para dentro bem certinho, ó, para estar fazendo o acabamento depois com o pesponto. Eu já passei bem no ferro nessa peça. E agora a gente vai estar passando uma costura de um calcador aqui de baixo. E vamos dar toda a volta até chegar aqui nessa outra ponta. Não esquece de dar o retrocesso. E aqui em cima onde a gente deixou a abertura, tomara cuidado pra pegar bem certinho em cima dessa costura aqui que a gente fez do babado pra esconder ela, ó. E a nossa capa ficou assim, com detalhes do babado. Eu já coloquei os botõezinhos Rita, ó. Mas se você não tiver botão Rita, você pode estar colocando o velcro também. E se você gostou, não esquece de deixar o seu like, de compartilhar e de estar se inscrevendo no canal. Até o próximo vídeo.